Yuri, é o seguinte, eu queria colocar três gráficos, mas não tudo na mesma janela que nem a gente faz com o Hold On. Eu quero colocar tudo na mesma figura, só que em gráficos diferentes. Tem como? Tem. Você volta aqui ó, antes do seu código, dentro do seu código, e digita assim, subplot. Ele vai até surgir para você. Tá, o que serve o subplot? Vamos lá. Ele vai ter três valores aqui, ó. Vou colocar assim, mas é só vou colocar um em um para vocês entenderem. O que vai acontecer? Eu vou ter, pessoal, se eu colocar, por exemplo, 1, 2, imagina que isso aqui é um vetor, é uma matriz. Então, eu tenho uma linha e duas colunas, certo? Então, na primeira linha, eu vou ter só uma linha na minha figura e duas colunas. E esse valor aqui pode ser 1 ou 2, porque vai ficar no lado de esquerdo ou no lado direito. Por exemplo, se aqui fosse 1, 3, se eu colocar 1, eu vou ter uma linha, 3 colunas. E aqui eu poderia alterar a posição. 1 ficaria na primeira coluna, 2 na segunda coluna ou 3 na terceira coluna. Só que aqui vamos colocar só duas figuras por enquanto e esse primeiro plot vai ser para 1. O que acontece? Eu tenho que colocar, eu tenho que pegar essa parte e colocar ela logo em seguida do subplot. Quando eu quiser um novo plot, eu venho aqui, ó, e digito agora a nova posição, certo? Vamos já colocar aqui, ó, aproveitar o valor de x, vamos colocar y2, desculpa, y1 vai ser x2, x ponto ao cubo, x ponto ao cubo, certo? E aqui já vai fazer a mesma coisa. Vamos só dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. A maioria dos seus códigos vai usar essa estratégia, Ctrl C, Ctrl V. E muda aqui, ó, y1, certo? Que era a mesma coisa. Mas vamos fazer um detalhe interessante aqui para diferenciar um do outro. Se eu mandar plotar assim, beleza. Deixa eu mandar mostrar, porque já vai dar de cores, vai dar com cores diferentes para vocês. Mas presta atenção, que interessante. 0, 20. E aqui ele plota os dois. Só que, como a gente só deu um Ctrl C, Ctrl V, você pode ver que a legenda está a mesma. Né? A legenda está a mesma, os gestos estão certo, permanecem os mesmos, que é o que a gente quer que aconteça. E a gente pode ver que a função de x ao cubo está indo num limite muito maior que o x1. A gente tem que mudar a legenda e mudar o título, que a gente não mudou. Então, vamos lá. O título vai ser função cúbica, certo? E aqui vai ser x ao cubo. Agora, só que é o seguinte, vocês viram que deram cores diferentes, né? Agora eu já tirei imagem, mas... Não, na verdade me deram cores iguais. Vamos lá? 0, 20. Me deram cores iguais. As duas são azuis, certo? Eu posso aumentar aqui, posso maximizar, que ele vai melhorar as imagens para mim. Então, o que eu faço? Eu só minimizar. A mesma estratégia que a gente usou para o plot, para colocar marcador, para mudar a cor, a gente pode fazer aqui também. A gente pode mudar até a espessura da linha. Então vamos lá, vamos testar aqui. No plot, no primeiro plot, eu vou querer color. Eu quero a cor, deixa azul, vamos deixar azul. Agora aqui, eu vou querer, vou criar a cor preta, certo? Eu posso usar as mesmas duas, vamos testar. Posso usar as mesmas duas. Então, 0, 20. Às vezes ele demora um pouquinho a compilar. Pronto. Eu tenho a cor azul e eu tenho a cor preta. Mudei o título, mudei a legenda, automaticamente muda a cor da legenda também. Ah, Yuri, vamos ver aqui então como é que fica a função quadrada, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Porque não adianta, quando eu tenho esses gráficos separados, eu mudar a cor já dá para diferenciar, mas se eu tivesse os gráficos juntos, numa plotagem só, seria bom mudar o tipo de linha, ou mudar a espessura da linha. Então vamos testar aqui. Vamos colocar, dar um Ctrl D aqui, que agora eu quero y a quarta. Mas eu vou botar esse y2 dentro desse plot aqui também. Então dentro aqui eu vou colocar um hold on. Poderia muito bem colocar esse... Não, na verdade eu tenho que colocar esse hold on dentro do subplot. Porque se eu acredito, se eu colocar hold on, vamos testar. Vou colocar Ctrl X, colocar um hold on aqui, depois um hold off. Vamos ver o que ele faz pra gente, fiquei curioso.
caso, acho que não foi, eu não coloquei a entrada para o 0. Andar de novo, 0, 20. Realmente acho que o hold on ele pode ficar fora do subplot, mas vamos ver se ele vai fazer o que eu quero fazer aqui. O subplot, na segunda imagem do subplot, eu quero colocar o y3 também. Então, só acrescentar uma vírgula, pegar as mesmas propriedades, x1 e y2, a cor aqui eu quero é o verde agora, e vamos testar um novo parâmetro aqui, line width. Opa. Vamos colocar 2, 1, vamos colocar 1, acho que fica mais, acho que aqui o padrão já é 1, né? Vou colocar 2. Vamos ver se com o hold on fora, ele vai usar os dois, botar os dois na mesma figura. Sim, ele plota. Tá vendo? Aqui eu tenho x ao cubo, só que no caso da legenda, eu não vou ficar a explicação mais bonitinha. Legend, como que eu plotei primeiro? O y, vou colocar x ao cubo, vírgula. Agora eu quero o x à quarta. E ele já vai mudar até a cor inicialmente para mim. Então, aqui é 20. Vou dar um zoom. Tá vendo aqui, ó? X ao cubo é a linha preta. X à quarta, essa linha verde que é mais grossa. Eu aumentei a espessura da linha, certo? E como a gente viu naqueles parâmetros, é só você dar um help plot, ou muito bem pesquisar a tabela no eu deixei uma tabelinha para vocês, ou mesmo pesquisar no Google uma tabela que vai mostrar direitinho para vocês, mas o help plot é o meio mais rápido, pessoal. Então você vai lá e olha os parâmetros que ele te dá. E com o hold on fora ou dentro, tanto faz, eu consigo plotar, desde que eu tenha separado por figuras, né? Desculpa, eu tenho uma figura só, com subfiguras dentro. Porque eu poderia criar outra figura para poder colocar isso. Então, vamos fazer isso. Mas antes eu quero ensinar um negócio interessante para vocês. Ó. Vamos fechar isso aqui. Antes de tudo, vamos fazer o seguinte. Tem um comando que eu faço para localizar o monitor que eu estou usando. Então, as dimensões do monitor que eu estou usando. Então, vamos colocar aqui, ó, dimensões. Eu digito screen, dies. Na verdade, é só escrever assim, ó, get, ou seja, eu quero obter o tamanho da tela, certo? E tem o que acontece, eu obtive as dimensões, certo? Eu venho aqui, ó, já tinha feito anteriormente, só vou dar um Ctrl e explicar para vocês. Vamos deixar mais bonitinho. Então. Posição. Ele não vai aceitar no código acento e o cedilha, né? Então, posição. Aqui eu tinha colocado como screen size, mas aqui é dimensões. Dimensões. O que acontece? Deixa eu só renomear e vamos partir para a explicação. É o seguinte, dimensões, no caso aqui, a maneira crua de você usar esse comando seria o seguinte. Vou deixar isso aqui comentado. Na verdade, vou comentar, escrever assim. Ó. Vocês podem muito bem, quando vocês quiserem gravar alguma coisa e for, assim, e depois quiser relembrar, caso esqueceu, por exemplo, como é que eu uso exposição? Aí você vai escrever um comentário ou na direita ou abaixo ou acima para lembrar como é que funciona. Então vamos lá. Posição A, B, C, D, certo? O que acontece? O valor do A que eu disser, essa janela azul seria a minha janela de plotagem. Então seria a figura, o tamanho, a figura em si, certo? Quando eu mandar criar uma figura ou botar alguma coisa, ele vai automaticamente criar uma figura, só que por padrão ele vai criar uma certa posição, que é como vocês viram, ele cria mais ou menos no meio da tela. E se eu quiser, por exemplo, chegar aqui para o cantinho, ou deixar bem no cantinho, na metade da tela, como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, o A, eu vou dar um certo valor para ele, e ele vai ser o valor que a figura vai estar do canto do monitor,
O B vai ser a altura que ele vai estar em relação à parte inferior. O C seria o comprimento da janela. E o D, a altura da janela, certo? A altura da figura. Então, vamos testar aqui. No caso, é o problema desse código, desse negócio de posição, é que por tentativa e erro. Então, por tentativa e erro, 0.10 vai pegar a dimensão que eu coletei a partir do getScreenSize, certo? Vezes 0,1. Então, vai ser aproximadamente bem pertinho aqui, certo? Aí aqui, ó, dimensão. Aí aqui, tá, esse aqui é o cantinho do lado da figura, né? Primeiro, o A é o cantinho, vem a posição à direita do canto da tela esquerda. Essa dimensão seria a distância da barra de tarefas até acima, então eu coloquei 0,3, então não vai ser bem juntinho, vai ser um pouquinho acima. Agora as dimensões da figura, as dimensões da própria figura que eu vou criar. Então, 0,5, então provavelmente ela vai ocupar metade da minha tela, certo? Daqui até a metade. E aqui, a altura da figura, 0,6. Então, ela vai pegar mais ou menos aqui até 0,6, certo? Então, vamos testar. Só que é o seguinte, se eu jogar isso aqui cruzão, não vai adiantar muita coisa, muito cru. Porque eu vou precisar de plotar numa figura específica. Então, quando eu for criar uma figura, por exemplo, se eu mandar plotar, ele já cria uma figura automaticamente. Mas eu posso muito bem vir aqui, ó, escrever, ó, figure é igual a, eu venho aqui e escrevo position, é a posição, e aqui eu vou escrever o que eu já, como eu nomeei a minha posição, que foi posição. Vem e fecha. Posso dar nome para essa figura? Posso, que antes apareceu só figure 1, certo? Então vem aqui, ó, dois pontos, name, vem aqui e escrevo plotagem. Vamos ver como é que vai ficar. Temos um erro. Ah, perdão. Isso aqui não é um string. Isso aqui é uma variável. Posição é uma variável que vai receber essas dimensões, certo? Mais um erro. A vida é feita de erro. Então, por que que você não está aceitando? Vamos tentar alguns artifícios aqui. Figure. Ah, ó, que besteira. Figure necessita de ser assim, ó. Não é igual. Figure, aí tá as propriedades dessa figura. Então vamos lá, vamos ver se agora vai. Agora acho que vai. 0, 20. Linha 8. Não apontou nenhuma janela. Não apontou nenhuma janela. Eu acho que aqui faltou colocar algum parâmetro zero. Vamos ver. 0, 20. Pessoal, é uma propriedade da. Alguma propriedade desse getScreenSize, certo? Bom, não ficou bem como a gente queria, né? A gente viu que conseguiu chegar mais para cima. Comparação, ele abriu duas figuras, ó. Aí a gente tem um problema. Ele está abrindo uma figura padrão, como ele sempre abre. Provavelmente porque eu mandei algum plot antes disso. Mas aí, que deu certo. Figure 2, plotagem. Aí aqui aparece a minha figura, só que ele está abrindo essa antes. Então, vamos ver o que está acontecendo. Se eu passar esse figure logo para depois de dimensão, ele vai abrir uma figura. Mas eu não quero que ele abra de uma vez. Depois, que ele tem que abrir depois que eu pedir os valores, né? Então, agora vamos ver se vai. 0 e 20. Posição. Deixa eu passar a posição. Ah, esqueci de passar. A figura precisa de posição primeiro. Na verdade, a figure necessita da posição. Então,
Pronto. Agora ele só me abriu uma janela. Por causa que ele estava abaixo do hold on, então ele vai criar uma figura primeiro. Então, beleza. Só que a gente viu que ele não está do jeito que a gente quer. Eu queria, por exemplo, que estivesse aqui no cantinho e estivesse aqui mais para baixo. Então, o que eu tenho que mudar? O primeiro parâmetro e o último parâmetro, que é a altura da figura. Então, vamos mudar aqui. Em 0,10, vamos colocar 0,05 e eu vou colocar 0,8, que eu quero meio que preenchendo só o canto esquerdo da tela. Então, 0,20. Ó, deu um problema, ele fez foi subir. Então, não tem que ver isso aqui. Vamos mudar isso aqui. Acredito que seja esses parâmetros aqui dentro. Vamos colocar aqui. Era para chegar mais para a esquerda, né? Eu não sei o que está acontecendo. Vamos fazer o seguinte. Help. Screen size. Vamos ver se ele já me dá aqui. Screen size. Não existe esse, mas vamos ver. Help. Get. O get tem. 2000 anos depois. Só depois de várias tentativas aqui, eu tive que variar esses parâmetros que estavam aqui entre parênteses e esse daqui, ó. Então, o resultado que eu cheguei, como eu disse, vocês têm que variar para ver qual que é a método de vocês, porque é o seguinte, vou mandar rolar aqui para vocês, 0, 20. Agora sim, a minha janela está ocupando o que eu queria, que é metade daqui para cá e ocupar essa parte inteira. Mas o detalhe é o seguinte, quando você pega as dimensões, esse get screen size, as dimensões ele vai te dar 1 por 1, que é 1366 por 7.000, que é a resolução da minha tela. Esse 1 significa a quantidade de pixels que você tem do lado esquerdo aqui, antes de começar a tela propriamente dita. E aqui embaixo também é a mesma coisa, é 1, certo? E nesse caso eu tive que variar na posição esses parâmetros aqui, ó. Tive que variar os parâmetros entre parênteses e esses que multiplicam o valor dessas dimensões. Então, no caso, seria 0,1 de 1, né? E aqui seria 0,3 de 2, não é? E aqui 0,5 do comprimento e 0,9 da altura aqui. Então, isso me forneceu o que eu já tinha antes, que é essa figura, certo? Então, eu acredito que eu me perco um pouco nesses parâmetros aqui, ó. Só que eu deixei em ordem crescente, 1, 2, 3 e 4. À medida que você vai variando esse parâmetro, você vai chegando em algo que você precisa, tranquilo? O que eu queria mostrar para vocês era isso. Eu tenho aqui, e agora eu consigo botar na janela definida. Eu posso ter 4 figuras? Posso. Eu posso vir aqui, ó. Essa aqui poderia muito bem ser a figura 1. Vamos desfazer o nosso arquivo. Vamos colocar aqui a figure 1. Vamos nomear ela de 1, certo? No caso, aí eu teria que ter várias posições. Então, posição 1 seria isso. Aí, Ctrl D. Agora eu vou ter que fazer outras testagens. Então, posição 2. No caso, ela ficaria a 0 mais à esquerda, né? Então, figure 1. Figure 1 eu não vou usar mais subplot. Agora eu vou usar para criar duas figuras, uma do lado da outra. Tá bom? Vou apagar aqui. Hold on, eu vou deixar. Deixa porque eu ainda quero colocar, mas vou pegar esse hold on e colocar ele aqui, ó. Dentro desse plot. Na verdade, nem precisa do hold on, pessoal. Porque, como eu coloquei, o hold on necessitaria caso eu colocasse um plot aqui e coloquei enganado. Desculpa. Se eu colocasse, por exemplo, plot x1, aí eu teria que ter o hold on para colocar outro plot x1, y2. Desculpa, plot x, y1. Aí, para me colocar o plot x e y1 no mesmo gráfico x, y2, teria que ter o hold on. Mas como eu coloquei tudo no mesmo plot, aquele hold on é desnecessário, certo? Então, aqui, eu vou colocar a figure 1. E aqui, eu vou colocar a figura 2. A figura 2, ela vai receber o parâmetro da posição 2. E
a figura 1 recebeu o parâmetro da posição 1. Vamos ver o que acontece. 0 e 20. Teria que abrir duas figuras. No caso, posição ficou errado aonde? Na linha 12. Posição. Ah, tá. Eu criei uma figura. Eu não apaguei. Então, apaguei isso aqui. 0, 20. Primeira janela. Com uma bem em cima da outra. Ó. Então, temos que variar outros parâmetros aqui novamente. Vou fazer a tentativa aqui e agora eu volto com vocês. 2000 anos depois. Pois é, pessoal. Consegui colocar a plotagem das duas figuras juntas. Para isso eu tive que variar esse parâmetro aqui, ó. Certo? Tive que variar ele da maneira que eu conseguisse deixar uma do ladinho da outra. Então vamos lá. 0 e 20. Ele plota a primeira figura, plota a segunda figura. Certo? Isso é por tentativa e erro, pessoal. Normalmente eu deixava padronizado. Onde que eu dou? Deixar padronizado esses parâmetros entre parênteses aqui e variar somente o que multiplica eles, certo? Porque aí você vai ter muito mais, mais tentativas, né? E quanto mais parâmetros você tiver para variar, mais tentativas você vai ter. Mas basicamente o que eu queria mostrar para vocês é isso. Então, por exemplo, meio que recapitulando aqui, eu posso usar um subplot para plotar vários gráficos em uma figura só que a gente vai ter aquela limitação que vocês viram, né? Vai ser uma figura e vai ficar meio que um pequenininho, um colhidinho um do lado do outro, a não ser que realmente a janela. Caso você queira uma figura bem explícita, bem bonita, você pode muito bem mandar plotar duas figuras. No caso, você pode até dar mandar maximizar e ter mais detalhes da sua figura, do seu plotagem, certo? Para isso, você tem que você tem que obter a dimensão da tela, determinar um vetor posição para que vão ser a posição das figuras, e assim você vai nomear figura 1, figura 2. Vai dar a posição de cada uma, caso queira dar um nome, plotagem, certo? E acredito que é isso de plotagem. A gente vai ver mais para frente com exemplos. Tranquilo? Mais um detalhe, pessoal. Por exemplo, eu não quero criar um script para ter que criar uma função. O que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, ó. Por exemplo, eu quero só plotar a função pi, a função sen, desculpa. Quero só plotar a função sen. Então eu dito a função fplot. Fplot entre aspas simples, a função que eu quero, e o limite de onde ela vai, o x até onde ela vai. Vamos mandar rodar esse linha de código aqui. Vamos ver qual figura ele abriu. Vou mandar fechar as figuras aqui. Deixa eu mandar portar outra. Essa foi. Por exemplo, pessoal, se eu quiser mandar plotar uma função qualquer, eu venho aqui, ó, digito essa função. Sem precisar digitar valores de x, apenas os limites dele, por exemplo, de menos 5 a 5. Então, eu quero a função x², certo? Então, eu coloco entre aspas simples e os limites dela, de menos 5 a 5. Ele vai plotar a figura que eu quero. Ele pegou os limites de menos 5 a 5, certo? E plotou a figura x² para mim. Ele sempre vai vir nesse padrão, cor azul, legenda, certo? Caso você queira só mandar plotar uma função rapidamente, você pode usar a função fplot. E por hoje é só, pessoal. Hoje era mais a questão de plotagem, mais para frente a gente vai ver a respeito de... A gente vai ver mais sobre isso em exercícios que a gente for realizar, tranquilo? Vejo vocês na próxima.